Oi, eu sou o pastor Henrique, da Igreja Batista Memorial em Ervalha. Eu gostaria de pensar com você hoje acerca da confiança no Senhor. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, Judá é conquistada por Nabucodonosor, isso é por volta do ano 605 a.C., e como parte do plano de conquista dos babilônios, alguns jovens da nobreza eram escolhidos para serem levados para a Babilônia, e lá eles se tornariam conselheiros do rei e também instrutores na cultura judaica. Dentre esses que foram escolhidos e levados, se encontravam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que normalmente nós conhecemos por Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel também tinha um nome babilônio, que era Beltesazar. Esses jovens, eles deveriam ser tratados com o que havia de melhor no reino babilônico. E por isso eles eram servidos com o mesmo cardápio, o mesmo menu que era servido na mesa do rei. Então, olhando para a história de Daniel, havia um problema, ou pelo menos Daniel percebeu esse problema. A comida que era servida para o rei e que era servida para eles era antes oferecida em sacrifício aos deuses babilônicos. Então, Daniel, sabendo disso, ele se incomoda com a situação e imaginando e se perguntando, como que ele poderia participar daquilo que foi dedicado a um falso Deus, ou ainda um Deus diferente do Deus da vida dele? Como que ele poderia ofender a Deus dessa forma? Então, no capítulo 1, a partir do versículo 8 até o versículo 15, nós vemos como ele responde a essa pergunta que ele fez. O texto diz o seguinte: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade? Se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: Por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. O resultado da decisão de Daniel e dos seus 3 amigos é que eles são encontrados mais fortes e mais sábios do que os demais. Trazendo para os nossos dias, eu quero que você perceba a situação de Daniel. Ele é forçado a estar num lugar em que ele não queria, distante dos amigos e distante também dos parentes. É provável, inclusive, que os seus parentes, os seus pais, irmãos, talvez boa parte da sua família tenha morrido durante a conquista de Judá. E ele então tinha muitos motivos para simplesmente abandonar qualquer tipo de convicção que ele tinha. E, no mínimo, aproveitar a situação onde ele estava. Ele estava no palácio do rei, ou ele estava comendo daquilo que o rei comia. Ele tinha de tudo, do bom e do melhor. Então, ele poderia muito bem decidir chutar o pau da barraca e aproveitar o momento. Hoje, muitos diriam que chegar à corte de Nabucodonosor seria ser exaltado ou ter o seu valor reconhecido. Outros ainda diriam que desfrutar da mesma comida que o rei seria uma grande honra e ainda um alívio para a situação que eles estavam passando, depois de terem sido arrancados das suas terras, famílias, os amigos, e ainda terem os seus sonhos completamente comprometidos, completamente destruídos. As dificuldades da vida
elas têm um poder, né? Os conflitos, as situações que nos cercam, eles têm um poder de revelar o nosso coração. E Daniel, ele estava num lugar onde ele não poderia sair. Fugir estava fora de cogitação, a sua vida estava nas mãos de um rei que poderia matá-lo simplesmente porque deu vontade, né? Porque acordou de mau humor, né? Sem motivo algum aparente. Daniel, dentro desse contexto, ele escolhe não se contaminar porque o seu confinamento, né, a situação que ele estava passando, revelou um coração feliz ao pertencer ao Senhor, independente da situação. E além disso, ele providenciou, né, Daniel correu atrás de meios para que ele não desobedecesse ao Senhor em hipótese alguma. Quando Daniel se coloca diante dos chefes dos eunucos e diante do cozinheiro-chefe também, para pedir que eles servissem de forma diferente, eles quatro, em vez dos outros, né, porque haviam outros jovens de outros povos ali também, Daniel está arriscando a sua vida. Mas na cabeça dele, com certeza é melhor arriscar a vida do que desobedecer ao Senhor. O resultado é que Daniel e seus amigos, eles estavam mais fortes e mais sábios, afinal da experiência. E essa experiência é dividida em dois blocos, ou pelo menos o texto mostra para a gente isso, né? A primeira experiência é de 10 dias, mas se nós voltarmos lá no versículo 5, nós vamos descobrir que o período em que eles estão sendo testados e preparados é, na verdade, de 3 anos, onde eles seriam educados nos princípios e na cultura babilônica e receberiam essa porção do rei. Seriam 3 anos inteiros, né? E ao final deles, assim como no final dos 10 dias, eles são os mais fortes e os mais sábios. Além disso, diante de Deus, eles são encontrados fiéis. Nós estamos num período, não diria similar, né, mas pelo menos numa situação em que nos coloca de forma parecida, né, numa situação que mudou completamente a nossa realidade. Nós estamos há pelo menos 20 dias confinados, total ou parcialmente, e a minha pergunta para você é: o que seu coração tem revelado, né? O confinamento ele veio para nos confrontar com as prioridades que nós temos. E muitos estão sendo pegos, né, em desespero, outros em preguiça, tem ainda outros deixando de lado a edificação. Muitos daqueles que diziam que não tinham tempo para Deus, né, não tinham tempo para fazer uma devocional, não tinham tempo para orar, não tinham tempo para ler a Bíblia, né, eles estão completamente sem essa desculpa agora. Outros ainda estão aproveitando o tempo em casa para se entregar às finas iguarias do rei. O que seria isso, né? Gastar tempo com coisas que não edificam, permitindo que pecados permaneçam ocultos, né? Usando desse tempo confinado para talvez cultivar aquilo que não agrada a Deus, infelizmente. Gastando seu tempo em cultivar sentimentos que acabam destruindo a confiança em Deus e no próximo. Sentimentos de medo, sentimentos de incerteza ou de desespero no futuro mesmo. Mas em todo tempo nós somos convocados a colocarmos a nossa esperança em Deus e não na ação humana, nem mesmo nas nossas próprias forças. Veja só, Daniel, ainda que ele tome uma atitude, ele não confia em si mesmo para o sucesso. Ele confia em Deus e nós vemos isso ao longo da história dele. Tá? Legumes não era uma dieta aceitável na época. Não existia vegano, não existia vegetariano, né? Essas coisas não existiam naquela época. E até hoje ainda existe uma certa controvérsia acerca dos reais benefícios a longo prazo disso. Mas Daniel, ele não pensou duas vezes, né? Ele teve uma ideia completamente nova para a sua época. Mas obedecer ao Senhor era muito mais importante do que comer carne, né? Obedecer ao Senhor era muito mais importante do que obedecer ao rei, né? Confiar em Deus era mais importante do que confiar na sua capacidade de dar algum jeito, né? Nas suas atitudes, nas suas possibilidades. Daniel confia em Deus,
e Deus o atende. Né? Deus não o tira da Babilônia, Deus não o torna mais importante imediatamente, Deus não dá a Daniel todos os desejos do seu coração, mas Deus enche o coração de Daniel de confiança para que ele persevere na situação em que ele estava vivendo. E eu queria tirar algumas lições com vocês hoje. A primeira delas é que confiar em Deus não nos deixa desanimar. Tá? Certamente o caminho de Daniel ele era um caminho bem difícil, né? Não seria dos mais fáceis, e é só nós nos lembrarmos de que ele estava inserido numa cultura completamente diferente da dele. Né? Logo, errar era bem possível, e o erro ali podia custar a sua vida. Eu lembro de um rapaz no seminário, ele veio do norte da África para assistir algumas aulas, passar um ano no seminário conosco. E numa das aulas, um dos alunos cruzou as pernas. Né? Ele estava ao lado, um pouco à frente assim, desse rapaz do norte da África, e ele cruzou as pernas. Né? E quando os homens normalmente cruzam as pernas, deixam os pés para cima, a sola, né, do sapato virada, né, de lado, meio para cima. E aquela situação ficou tensa, né, entre os dois rapazes, quando esse aluno, né, cruzou as pernas. Porque na cultura desse norte-africano, a sola do sapato, né, ter a sola do sapato apontada para si é uma situação de desprezo. Você aponta a sola do sapato para quem você despreza, para quem você gostaria de xingar. Seria a mesma coisa de um xingamento para nós, né? Mas aqui no Brasil, sola do sapato não quer dizer nada, e é um gesto muito natural esse de cruzar as pernas. Né? Mas com Daniel era uma situação completamente diferente. Né? Ele estava num lugar em que errar seria natural e poderia inclusive tirar a sua vida. E apesar de toda a dificuldade, Daniel ele não desanima em confiar no Senhor. Ele assume as responsabilidades e as consequências de obedecer, e ele vai até o fim. Ele vai até o fim em confiar no Senhor, independente do que lhe acontecesse. Tá? Depois de 3 anos, Daniel continua fiel. Depois de muitos mais anos, e alguns reis depois, Daniel ainda é um conselheiro dos reis, porque ele confia em Deus e não nos reis. Ele não é um bajulador, mas ele confia em Deus. Quando nós confiamos em Deus, essa confiança não nos deixa desanimar. Nós olhamos para a situação com olhos diferentes. Nós podemos sempre olhar com esperança. Então, não deixe de confiar no Senhor. Uma segunda lição que eu gostaria de tirar aqui desse texto é que confiar em Deus nos estimula à fidelidade. Confiar em Deus, ainda que seja humanamente custoso, ele nos aponta para a obediência. Ainda que o texto não descreva propriamente a situação, ele descreve os fatos, mas nós não temos ideia de como estava o coração de Daniel. Nós não sabemos o tamanho da tristeza dele, nós não sabemos o tamanho da decepção, não sabemos o quão triste ele estava, né? Não sabemos quais eram os seus medos. Mas o que nós podemos ver é a reação de Daniel. Ele obedece. Né? E a confiança em Deus fazia com que Daniel permanecesse fiel. Né? E você também pode se manter fiel ao Senhor independente da situação. Não existe nada que fuja ao controle de Deus. E confiar em Deus é se manter firme e fazer o que o agrada. Quando você se mantém firme, você mostra que confia em Deus. Não quer dizer que você não vai ter medos no processo. O medo ele é natural. E a coragem não é a ausência de medo, mas a coragem significa atitude apesar do medo. Então, confiar em Deus estimula a fidelidade. Você pode ser sempre fiel. Confiar em Deus também, em terceiro lugar, nos tira o medo. Mesmo com o risco da própria vida, Daniel não cedeu. Ele procura o cozinheiro-chefe, ele procura o eunuco-chefe,
naqueles que estavam responsáveis por instruí-los e alimentá-los, e faz um pedido inusitado, né, um pedido que expõe a vida de Daniel e dos amigos. E nós vemos ao longo da história também de Daniel e dos amigos que houveram outras situações em que eles foram tentados por medo a desobedecer ao Senhor e obedecer aos reis, mas eles não fazem isso, né, porque eles confiavam no Senhor. Os amigos foram para a fornalha, Daniel foi para a cova dos leões, eles tiveram as suas vidas ameaçadas, né, mais de uma vez, por estarem na posição que estavam, né, de conselheiros, de reis, de administradores, e constantemente eles estavam sendo provados, correndo risco de serem mortos, caso o rei estivesse de mau humor. E isso não acontece, porque eles agem com coragem, porque confiavam em Deus, e confiar em Deus tira o medo. Você pode sempre agir com coragem se confiar no Senhor. A quarta lição que eu tiro desse texto é que confiar em Deus dá resultados. Daniel, ele não se contaminou com a comida do rei, ele não se contamina com a comida que é sacrificada aos ídolos, e Deus os guarda. Deus guarda Daniel e seus amigos. Alguns reis morreram durante a vida de Daniel. O Império Babilônio caiu diante do Império Persa, mas Daniel, ele não só permaneceu vivo, protegido pelo Senhor, como ele foi colocado em posição estratégica para administrar e aconselhar estes reis. Foi inclusive durante o reinado de Dário, o persa, que o povo de Judá pôde retornar para sua terra. Confiar em Deus não nos garante o resultado que nós queremos, mas garante o resultado pretendido por Deus, e não há nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Vou dar um outro exemplo. No finalzinho do texto, no versículo 15, que nós lemos, diz o seguinte: no fim de 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Confiar em Deus é muito mais do que fazer isto ou aquilo, cumprir uma regra, cumprir um mandamento, ler a Bíblia pela manhã, orar, deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, né? É muito mais do que isso. A aparência deles estava melhor, e nós sabemos que o coração alegre aformoseia o rosto. Não é uma dieta que vai mudar você, não é uma dieta que vai te fazer melhor, não é uma dieta que vai te trazer autoestima, não é ouvir um eu te amo da pessoa amada que vai te trazer a autoestima, mas a confiança no Senhor. Quando nós olhamos para Daniel e seus amigos se alimentando de uma forma, vamos dizer, precária, diante dos demais, eles estão melhor alimentados porque eles estão alimentados de esperança. Eles estão alimentados da confiança no Senhor. Então, nós não precisamos confiar em nada que é humano. Nós podemos confiar em Deus, e isso dá resultado. Se o confinamento te trouxe dificuldades, se está expondo no seu coração algumas questões que precisam ser tratadas, confie no Senhor, porque de fato Ele trata. E quando nós dizemos que confiar no Senhor nos garante resultados, é porque o resultado principal é que Cristo seja forjado em nós, que Cristo seja formado em nós. E quando nós nos entregamos, quando nós confiamos em Deus, quando nós dizemos de fato que queremos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, que Ele nos resgate do nosso pecado, Ele vai então formar em nós o Filho. Ele vai formar em nós o homem perfeito, que é Jesus Cristo. Não porque seremos perfeitos, obviamente, mas porque caminharemos em santidade, porque tudo aquilo que nos afastava de Deus já foi lançado em Jesus Cristo, e nós então adquirimos a sua justiça. Ou seja, confiar que Deus pode nos salvar. Confiar de que Deus é de fato o Salvador, apesar de nós.
alcança resultados e não existe nenhum outro resultado que você pretenda que seria melhor do que esse. Então, confie em Deus, porque dá resultados. A quinta lição que eu tiro desse texto de Daniel e das atitudes de Daniel é que confiar em Deus protege também aqueles que estão à nossa volta. Daniel, quando ele se expõe, quando ele confia em Deus e vai procurar ali os seus superiores, fazendo uma proposta inusitada e até arriscada, ele protege os seus amigos e em outras situações ele protege inclusive os seus inimigos, porque todos estavam prometidos de morte porque não conseguiram interpretar um sonho de Nabucodonosor. E Daniel ele se apresenta como aquele que vai poder interpretar, não porque tinha capacidades próprias, mas porque Deus tinha um propósito de revelar ao rei aquele sonho. E quando ele revela, todos os magos, os sábios do Império Babilônio são salvos. Inclusive pessoas que queriam o mal, pessoas que queriam estar no lugar de Daniel, pessoas que eram invejosas. Então, Daniel os protege, Daniel protege a muitos com as suas atitudes. Confiar em Deus protege aqueles que estão à nossa volta. Se você quer o melhor daqueles que estão à sua volta, ou o melhor para aqueles que estão à sua volta, confie no Senhor. Você pode fazer isso. E confiar no Senhor é sempre o melhor para nós e também para aqueles que nos cercam. A melhor maneira de amar aqueles que estão à nossa volta é amando ao Senhor. E eu quero te convidar hoje a confiar no Senhor, porque sempre vale a pena, sempre vale a pena. Confie no Senhor, haja com sabedoria e não duvide nunca que o que Ele tem é sempre o melhor. Que Deus te abençoe, um grande abraço.